Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Hoje, 26 de abril de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema acúmulo de cargos públicos. E, para isso, convidamos um especialista no assunto, no direito administrativo de um modo geral, o assessor de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, concursado daquele órgão, professor universitário da Universidade Estadual do Maranhão, da Universidade Selma, meu querido amigo doutor Gustavo Chagas. Destacamos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Doutor Gustavo, antes de qualquer coisa, muito grato um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, para conversar conosco sobre esse tema que é tão importante. Só que, como é a sua primeira vez aqui no programa, tradicionalmente, nesses casos, antes da gente começar propriamente no assunto do dia, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida ela vai servir de inspiração para muitas das pessoas que estão nos assistindo. Então, doutor Gustavo, por que o concurso para o Tribunal de Justiça do Maranhão? Por que a docência superior, especialmente nessa área do direito administrativo? Bem, boa tarde, caros ouvintes do programa Direito no Ar, o querido amigo professor Heraldo Moreira, né, ouvinte da Rádio Timbira aí. É um prazer, né, estar aqui para apresentar um tema tão polêmico que tem repercutido aí na sociedade, né, notadamente de uns anos para cá, quando começou a ser feito cruzamento de dados entre as administrações públicas, né, nível estadual, federal, municipal, e aí vários casos de acúmulo indevido de cargo foram detectados e muitos foram os questionamentos, muitas ações judiciais, muitas dúvidas no âmbito acadêmico e fora dele a respeito do tema, tá? Mas, de início, antes de entrarmos no tema propriamente, como o amigo Heraldo falou, vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, desde 1998, né? E logo em seguida, em 1999, tive a oportunidade de ser assessor jurídico do município de São Luís, em concomitância com a advocacia, nos quais fiquei até 2006, né? Após ter sido aprovado no concurso para o Tribunal de Justiça, né? Um concurso que eu primei por conta de questões pessoais relacionadas à opção por permanecer na capital, né? Não ter interesse em cargos que tivesse que me tirar da capital, né? E desde 2006, né, integro com muito orgulho o quadro de servidores efetivos do Tribunal de Justiça, né? Quando entrei, fui para a assessoria especial da presidência, né? Permaneci na assessoria da presidência por uns 4, 5 anos, depois fui para a diretoria geral, e há uns 6, 7 anos, estou no gabinete de desembargador, né, na condição de analista e assessor de desembargador, onde venho desempenhando essa tarefa aí, e não raros são os casos que a gente recebe sobre esse tema, sobre esse assunto, né, questões das mais diversas origens, né, sobre essa temática, tá? E, além do concurso do tribunal, também sou professor da Universidade Selma e também professor efetivo da Universidade Estadual do Maranhão, né? Na Universidade Selma ingressei em 2004, né? E na Universidade Estadual do Maranhão estou desde 2017, tá? Nas duas instituições, ministro das disciplinas de Direito Administrativo, né? Então, há 18 anos, ministro da disciplina de Direito Administrativo, e já tive contato com o conteúdo, né? Não apenas na perspectiva teórica, mas também na perspectiva prática
diante de tantas dúvidas e tantas polêmicas que o assunto sempre rendeu e de uns anos para cá, né, como eu falei no início, de uns 2 anos para cá, 3 anos, né, ganhou aí uma tônica especial, considerando o cruzamento de dados que passou a ser feito entre as administrações públicas. Tá? Então, coloco à disposição para o entrevistador, para os questionamentos e os pontos aí, para que nós possamos tratar e esclarecer o público, né, sobre o tema escolhido. Maravilha, com certeza é uma história rica, uma história inspiradora e que vai estimular outras pessoas a tentar seguir, trilhar o mesmo caminho. Bom, doutor Gustavo, acho que a gente pode começar esclarecendo para o nosso público o que seria exatamente o tema, o que é acúmulo de cargos públicos. Pois bem, caros ouvintes, é importante a gente destacar de início, né, que o concurso público, né, o cargo público é o sonho da grande maioria dos brasileiros, de modo geral, né? Então, todo mundo sonha em ingressar nos quadros da administração pública, na condição de servidor público, notadamente pela estabilidade que o serviço público dá, né, pela certeza. Então, é um sonho, né, é um desejo da grande maioria da população, ingressar nos quadros do serviço público. O que muitas das pessoas não sabem é que existem limitações quando você pensa em ocupar um cargo público, limitações de toda ordem, né? Limitações que vão dos aspectos morais até aspectos legais que envolvem a relação jurídica entre o servidor público e a administração pública. E um desses pontos é justamente a questão da quantidade de cargos que a pessoa pode ter, né? Como ele pode exercer esse cargo público. E nesse ponto específico, é importante destacar que a regra geral é que a pessoa só pode ocupar um cargo público. Tá? Então, a regra geral, no âmbito constitucional, é que qualquer pessoa que tenha desejo em ingressar no serviço público, ele só vai poder ocupar um cargo público. E aí é importante que se diga que essa exigência está relacionada tanto a cargos públicos quanto a empregos públicos. O que eu quero dizer com isso? Que existem cargos públicos e existem os chamados empregados públicos seletistas, como, por exemplo, os que ocupam funções no âmbito do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, assim como aqueles que integram, né, a chamada administração direta, né, ou algumas entidades da administração indireta. Então, quem trabalha no Estado, quem trabalha no município, tá? Então, ou ele tem um emprego no Estado, no município, na União, né, ou em uma de suas autarquias ou fundações, ou ele tem, né, um vínculo aí com uma dessas entidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica, de modo que ele não pode, como regra, ter 2. Então, o que é importante destacar de início é que a regra geral é que você só pode ter um cargo público. Então, o tema aqui, acúmulo de cargos públicos, ele se deve notadamente a essa percepção que falta, muitas das vezes, para aquele que busca um cargo público. Tá? Então, para que você invista na sua formação a fim de conseguir um cargo público, é bom que você de antemão já saiba. Ao ocupar o cargo público, você estará se vinculando a ele exclusivamente, tá? E não poderá, em regra, ocupar outros cargos públicos, tá certo? Nem empregos ou funções públicas. Agora, como toda regra tem sua exceção, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C, notadamente, ela traz hipóteses em que essa regra de um único cargo, ela pode ser modificada, né? Ou seja, hipóteses excepcionalíssimas em que o servidor poderá ocupar 2 cargos públicos. Então, de antemão, o tema acúmulo de cargos públicos, ele remete à necessidade de esclarecer à população em geral que, ao optar por ser servidor público, ao optar por ocupar um cargo público, ele tem que estar ciente que ele só vai poder ocupar um cargo público. Tá? E em algumas hipóteses, ele poderá ocupar 2 cargos públicos, nada mais. Né? Então, o que se viu aqui
E o que gerou a grande questão foi que, ao fazer o cruzamento de dados, identificou os servidores que tinham 3, 4, 5, 6 e até mesmo 8 vínculos, né, entre cargos e funções públicas, o que não é admitido em nenhuma hipótese. Como eu falei, apenas um cargo público deve ser ocupado pelo servidor, tá? E, em algumas exceções, nós teremos a possibilidade de ocupar dois. Então, o cerne da questão acúmulo de cargos públicos, o tema acúmulo de cargos públicos, ele se deve, notadamente, a essa perspectiva, a essa visão que muitos não têm, muitos não sabem, né, a optarem por uma carreira pública. Me parece, doutor Gustavo, que é uma questão até muito mais física do que jurídica, né? Como é que a pessoa pode ter 8 cargos? Como é que ela pode estar trabalhando em 8 lugares ao mesmo tempo? Em que horários, né? E considerando deslocamento, enfim, não faz nem sentido. Bom, ficou muito claro, foi muito didática a sua explanação. A regra é: cada servidor público só pode fazer concurso para uma única vaga, ocupar um único cargo, ok. Excepcionalmente, pode ocupar mais de um. Eu acho que a população conhece, talvez, as exceções mais costumeiras, mais propaladas, mais difundidas, que são o juiz, que pode ser também professor, o professor, que pode ter 2 matrículas, as famosas 2 matrículas e tal. Essas seriam as únicas exceções, doutor Gustavo? E são realmente exceções? Ou é senso comum, mas está errado isso? De fato, esses exemplos, eles se enquadram nas exceções constitucionais. Então, quais são as exceções, né, constitucionais que abrem a possibilidade do servidor ter 2? E aí eu gosto de frisar no máximo 2. Até como você bem falou, por uma questão de limitação física, né? Limitação de horário, de tempo. Então, não tem como, né? A princípio, não tem como. Mas, vamos lá. As exceções, elas giram em torno das seguintes hipóteses. Você pode ter 2 cargos de professor, tá? 2 cargos de professor. E por que 2 cargos de professor? Porque geralmente a carga horária do professor, ela não exige necessariamente uma vinculação específica a uma jornada de horário de horas corridas, de 6 ou 8 horas diárias. Porque nós sabemos que a jornada do professor, ela vai além e ela permite uma flexibilidade de horários. Porque você tem inúmeras atividades que não necessariamente exigem a sua presença física lá na sala de aula. Você vai dar sua aula, mas você tem atividade de planejamento, você tem atividade de orientação, e acaba por gerar a possibilidade de você, né, poder acumular, porque nem sempre você tem que ter aquela sua presença física em um determinado ambiente de trabalho, né, como ocorre na grande maioria das situações, em que você tem que ficar ali no órgão público, trabalhando durante 6 horas diárias ininterruptas, ou com intervalo de 2 horas, né, ficar às 8 horas. Então, o cargo de professor, né, é o cargo que permite você ter essa flexibilidade aí no que diz respeito ao horário, e por isso ele permite o acúmulo de 2 cargos de professor, né, é a chamada dupla matrícula. Então, tem 2 matrículas, tem uma matrícula no estado, uma matrícula no município, ok, sem problema, tá? Então, a exceção, a primeira exceção diz respeito à possibilidade de acúmulo de 2 cargos de professor, tá? A segunda hipótese é o acúmulo de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui já me dá uma problemática maior, certo? Eu gosto de dividir a explicação em 2 situações. A Constituição fala o acúmulo do cargo de professor com cargo técnico ou científico, mas eu gosto de deixar claro o que é um cargo técnico, né, e científico. É bom dividir, porque nós temos aí uma forma mais objetiva de identificar o que é um e o que é o outro. Então, com relação ao cargo científico, o cargo que exige uma formação de nível superior, ele é considerado um cargo científico. Então, aí, independente, né, de qual seja o cargo, mas ele exige uma formação de nível superior, ele já me remete a um cargo de natureza científica e, portanto, já permite o acúmulo com o cargo de professor. Sempre lembrando, pessoal, que o acúmulo aqui é o de professor com outro cargo técnico ou científico. Ou seja, eu posso ser servidor do Tribunal de Justiça, como de fato sou, e posso ser professor da UEMA.
Por quê? Porque o meu cargo de analista exige formação de nível superior, então é considerado um cargo científico, tá? E aí eu tenho um cargo de professor na UEMA com um cargo científico. Perfeito. Um acúmulo dentro do permissivo legal, tá? A outra hipótese, e aí essa gera, né, uma certa dúvida, é do cargo técnico, né? Porque aí o cargo técnico ele já não exige uma formação de nível superior. E aí, caros ouvintes, é importante a gente destacar a seguinte observação. O que define o cargo como sendo de natureza técnica não é o nome que ele recebe, tá? O nome que o cargo recebe não o identifica como sendo um cargo de natureza técnica. Explico. Eu não vou ter um cargo considerado técnico se as atribuições inerentes a esse cargo não exigem nenhuma habilidade, nenhuma formação específica para o desempenho dessas funções, tá? Então, vamos lá. Imaginemos que o cargo seja técnico em administração ou técnico administrativo. Para que eu identifique esse cargo como sendo um cargo técnico, eu preciso saber o que a pessoa que vai ocupar esse cargo vai fazer, tá? Então, se ela é técnico administrativo, quais são as atribuições do cargo? Quais funções ele vai ter que desempenhar quando estiver ocupando esse cargo? As funções ele vai ter que carimbar papel, grampear papel e numerar as folhas do processo. O nome do cargo é técnico administrativo. E aí, já faço aqui a ressalva que eu não estou me referindo a um cargo específico. Eu apenas estou dando como exemplo, né, um cargo com o nome técnico administrativo. Poderia ser técnico de administração, técnico em assuntos diversos, enfim. O certo é que muita gente, professor Heraldo, acha que porque o cargo dele tem um nome técnico, o cargo dele é técnico, tá? Quando, na verdade, eu preciso avaliar as atribuições. E como é que eu avalio as atribuições? De maneira objetiva, aqueles cargos que, mesmo sendo de nível médio, mas exigem uma habilitação específica, como, por exemplo, o técnico em enfermagem, o técnico em contabilidade, o técnico em informática. Por quê? Porque são cargos que exigem uma formação de nível médio, repito, né, de nível médio, porém, uma formação que lhes traga uma habilidade específica, que lhes traga um conhecimento específico sobre uma determinada área, né, que não é um conhecimento comum. Tá? Então, se eu pego um técnico em software, hardware, né, que é um técnico em informática, e um técnico administrativo, que carimba o papel, que grampeia o papel, que junta as folhas e numera as folhas, e aí os dois são cargos técnicos que acumulam com o de professor? Não. A resposta é não. Apenas o cargo de técnico de informática seria considerado um cargo técnico para efeito de acumulação. Por que o outro cargo, mesmo tendo um nome técnico administrativo, não seria? Por conta das atribuições, né? As atribuições do cargo técnico, do exemplo que eu estou dando, ela não exige nenhuma habilitação, nenhuma habilidade, nenhum treinamento, nenhuma formação específica, tá? Ela simplesmente exige que você aprenda aquela tarefa, que é uma tarefa de fácil assimilação por qualquer pessoa que venha ocupar aquele cargo. Tá? Então, se eu chegar hoje e chamar a grande maioria, né, vai chegar e vai saber desempenhar essa função sem menor dificuldade, né? Eu dou um treinamento de meia hora, uma hora, ou talvez um dia, e aí é importante também a gente ressaltar que o fato do cargo exigir um treinamento não quer dizer que ele seja de técnico, né? Todo cargo exige um treinamento, tem que ter um treinamento básico para saber, né, o mecanismo de onde você está trabalhando, mas isso não quer dizer que ele seja um cargo técnico, porque exige um treinamento, né? Tem que exigir uma habilitação específica, ainda que de nível médio, que ele traga conhecimentos específicos sobre uma determinada área, que não é todo mundo que tem. Então, o cargo técnico administrativo que carimba papel, que junta as folhas, né, ele não é um cargo acumulável com o de professor. Por quê? Porque ele não é considerado um cargo técnico, né, para efeito de acumulação. O cargo de técnico em informática exige o quê? Uma formação específica, num curso específico de informática e tal. Esse cargo, sim, é considerado técnico para efeito de acúmulo com o cargo de professor. Então, essa é uma das grandes polêmicas, né, que nós temos. Por quê? Porque há muito, professor Heraldo, se considerava
todos os cargos de nível médio como sujeitos a acúmulo. E aí veio a problemática. Por quê? Porque a administração pública, ela, por muito tempo, foi silente com relação a essa situação e permitiu que, inclusive, as pessoas se aposentassem, né, com cargos que não são cargos técnicos ou científicos, como de professor. E aí, quando foi feito o cruzamento de dados e a análise desse acúmulo de cargos, você teve situações em que a pessoa já estava, inclusive, aposentada, e de repente se viu obrigada a optar pela aposentadoria de um ou de outro. Por quê? Porque os cargos não são considerados técnicos ou científicos para efeito de acúmulo como de professor. Então, a administração pública, ela deixou passar, né, o tempo até que o entendimento jurisprudencial se consolidou, né, e aí deu voz ao que a Constituição já vinha estabelecendo, que o cargo técnico-científico, né, que foi justamente a necessidade de você ter cargos que efetivamente exijam essa habilidade específica mediante uma formação de nível técnico específica que me dê a possibilidade de desempenho daquelas atribuições do cargo, né? Atribuições comuns que podem ser desempenhadas por qualquer pessoa não caracterizam o cargo como técnico. Mas, repito, a administração pública teve sua parcela de culpa, uma vez que permitiu que isso acontecesse ao longo de anos e anos, até que se chegou a esse cruzamento de dados que gerou essas situações, né, que as pessoas passaram a optar por um dos cargos, e até mesmo por um dos proventos de aposentadoria. Tá? E a terceira hipótese de acúmulo permitido são de profissionais da área da saúde. Né? Então, os profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas também têm essa possibilidade de acumular. Então, posso ter 2 cargos de médico, 2 de enfermeiro, 1 de médico, de enfermeiro. Então, os profissionais da saúde também têm a possibilidade de acumular 2 cargos. E aí é bom que a gente faça a seguinte ressalva: os médicos, os profissionais da saúde, de maneira geral, eles não podem acumular 2 de profissionais da saúde com 1 de professor. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho a possibilidade de exercer mais de 2 de médico com um outro da área da saúde. Tá? Porque as pessoas às vezes confundem e acham que eu posso ser da área da saúde, eu posso ser então 2 da área da saúde mais de professor. Né? Não. A regra é 1 cargo público por pessoa. A exceção, 2. Nada mais do que 2. Tá? Nada além do que 2 cargos públicos. E essas são as exceções, né? Com essas observações, com esses detalhes que a população não sabe, e aí foi pega de surpresa aí nesse quadro de cruzamento de dados, né? Que, como eu falei, gerou aí toda essa problemática e esse alvoroço aí entre os servidores públicos. Extremamente didático. O doutor Gustavo está dando uma aula aqui para a gente de direito administrativo no aspecto do acúmulo de cargos públicos. Doutor Gustavo, mesmo nessas exceções, que o senhor detalhou bem, explicou muito bem as 3 hipóteses de exceção, que se desmembram às vezes em várias subhipóteses, mas ainda assim, nos casos em que se permite ter 2 cargos públicos, há alguma limitação em termos de horário? Olha, pode ter 2, mas desde que não ultrapasse tantas horas em cada um, ou não há essa restrição? Perfeito, professor. Muito oportuno aí essa pergunta, porque ela vem esclarecer um outro tema, um outro aspecto do acúmulo de cargos que é importante a gente observar. O primeiro requisito para que ocorra o acúmulo é que sejam uma dessas 3 hipóteses, uma dessas 3 exceções, tá? Então, esse é o primeiro requisito, mas não é o único, né? Que fique claro que, além do cargo ser acumulável, dentro dessas 3 hipóteses que eu me referi, 2 de professor, 1 professor com técnico científico e 2 de profissionais da saúde, eu tenho ainda outros requisitos que precisam ser atendidos para que eu possa acumular os 2 cargos. E quais seriam esses requisitos, além dos cargos serem acumuláveis? Eu preciso ainda que haja compatibilidade de horários. Daí porque a Constituição colocou
dentro dessa exceção da regra de acúmulo, como eu falei ainda há pouco, o cargo do professor. Porque o cargo do professor é um cargo que permite essa maleabilidade, né? E, de igual modo, os cargos profissionais da saúde, por questões de escala de plantão, ele permite também que você tenha essa fluidez maior no seu horário, né? Você não tem um rigor no horário, e com isso você tem a possibilidade de ocupar mais de um cargo, ou melhor, 2 cargos. Tá? Então, eu preciso da compatibilidade de horários. Então, se eu sou professor no turno da manhã, eu não posso ser professor em outro lugar no mesmo turno da manhã. Eu tenho, obviamente, que ter um horário fora daquele horário que eu exerço uma atividade ou outra. Tá? Então, se eu exerço um cargo em um dado horário que me toma o dia todo, eu não tenho condições mais de ocupar cargo em outro local. Então, por mais que eu tenha um cargo acumulável, mas se eu não tiver condições de exercer as atribuições dos 2 cargos, eu não vou poder exercê-los, ainda que eles sejam acumuláveis. Então, eu preciso que haja uma compatibilidade de horários. Ou seja, eu preciso que o cargo seja compatível e que os horários em que eu vou ter que me dedicar a um e ao outro, esses horários não choquem. De maneira que ele possa desempenhar, e aí é bom que se acrescente, que ele possa desempenhar de maneira satisfatória os 2 cargos. Né? Ele não pode comprometer o exercício de um cargo, né, por estar exercendo outro. Ou seja, ele não pode prejudicar um por conta do exercício de outro cargo. Então, eu preciso da compatibilidade de horários. Tá? E, além da compatibilidade de horários, eu preciso que a remuneração não extrapole o teto remuneratório, né, o teto constitucional. Né? Então, existe um teto remuneratório para a carreira do servidor público e esse teto ele não pode ser ultrapassado. Então, os acúmulos, eles vão necessitar da observância desses 3 requisitos. Cargos acumuláveis, compatibilidade de horários, não ultrapassar o teto remuneratório. Maravilha, estamos conversando com o doutor Gustavo Chagas sobre acúmulo de cargos públicos. Bom, o senhor tocou num tema aí que talvez de todos o mais palpitante, porque falou em dinheiro, né, em valores, e aí chama mais ainda a atenção. Então, em cima dessa sua última colocação, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, vamos imaginar que há a possibilidade excepcional de ter os 2 cargos, os horários são compatíveis, não se chocam, ok, porém a soma dos salários dos 2 cargos ultrapassa o teto. Ainda assim, eu poderia ocupar os 2 cargos desde que eu só recebesse até o teto, ou seja, o restante da remuneração não seria pago? Não sei se isso é possível, estou perguntando mesmo agora, porque essa dúvida me surgiu agora. E a outra dúvida também, de cunho financeiro, é que o senhor citou mais cedo que algumas pessoas foram pegas depois do cruzamento de dados e descobriu-se que tinha gente até com 8 cargos, é uma coisa que até agora eu estou chocado com essa informação. Nesses casos, essas pessoas elas tiveram que devolver aos cofres públicos aquilo que elas receberam indevidamente, embora com a contribuição que o senhor colocou bem do próprio poder público, que permitiu isso? Pois bem, então vamos lá. Primeira situação, caso a remuneração ultrapasse o teto, ele não precisa abrir mão de um dos cargos, tá? Ele pode abrir mão só do que ultrapassa o teto, né? Isso pode acontecer em um único cargo, que às vezes um único cargo ele já gera esse limite, né? Ele já ultrapassa esse limite, e aí você apenas reduz, e aí você tem a possibilidade de reduzir, né? Não seria razoável que o servidor tivesse que optar por perder todo o cargo, né, por conta do limite que foi ultrapassado. Então, ele pode reduzir apenas o limite de uma das remunerações com vistas a manter-se no teto remuneratório, não sendo necessário que ele abra mão de um cargo. Então, o indivíduo recebe 20 mais 20, o teto é 38. Ele não precisa abrir mão dos 20 do cargo, ele abre mão dos 2 que ultrapassam o limite, né, os 38 aí, considerando que esse seria o teto remuneratório.
né, identificando ele como teto remuneratório. Então, não há necessidade dele abrir mão do cargo, ele pode abrir mão apenas do que excede o teto remuneratório. Tá? Então, essa é a primeira indagação. Com relação à segunda indagação, o procedimento a ser adotado é o seguinte, em caso de identificação de um acúmulo indevido. Primeira providência é notificação do servidor. Tá? Então, o servidor ele é notificado para ele se explicar, né? Ele tem a oportunidade de se explicar, de defender o acúmulo. Meu acúmulo é possível por isso, é porque assim, o meu cargo tem esse nível, tem assim. Então, você tem a possibilidade de defender-se primeiro, né, no sentido de dizer que é possível o acúmulo que você vem desempenhando. Então, o primeiro passo é esse. A partir daí, a administração pública vai lhe dar um retorno, vai lhe dar uma resposta. Não, olha, seu cargo realmente, verificamos aqui, ele é acumulado, então não tem problema, você pode continuar nos 2 cargos. Ou então ela vai dizer, não, sua justificativa não convenceu, sua justificativa não tem plausibilidade jurídica, não tem fundamentação, ela não vai ser acolhida. E aí, não sendo acolhida, o servidor vai ser notificado, né, vai ser instado a se manifestar para fazer uma opção. O que ele vai querer? Ele quer ficar com um ou ele quer ficar com qual dos 2 ele vai querer? Tá? E aí, ele opta por um ou por outro. E se ele não fizer? Aí, a partir desse momento, ele estará incorrendo em má-fé. Né? Caracterizará a má-fé do servidor. Porque a partir do momento que ele tem ciência que o acúmulo é indevido, e ele não opta por um dos 2 cargos, ele mantém-se nos 2 cargos, aí começa a caracterizar a má-fé, ele estará sujeito à abertura de processo administrativo, né, que poderá culminar, inclusive, ou na verdade culminará com a penalidade de demissão, né, que pode ocorrer, inclusive, nos 2 cargos, fique claro, porque aí ele vai caracterizar a má-fé, as 2 entidades poderão abrir processo administrativo contra ele, e isso aí não é bom, né? E é bom que fique claro, porque as pessoas às vezes não sabem, vão levando, achando, de repente, se vê numa situação que foi aberto 2 processos administrativos nas 2 entidades, das quais ele faz parte. E aí o que vai acontecer? Ele pode, eventualmente, né, ser demitido das 2. Ou seja, para quem tem muito, agora fica sem nada. Tá? Então, a partir do momento em que caracteriza na fé, ele vai ter que devolver. Até o momento em que ele é notificado, em que ele está em fase de se defender, ou seja, até o momento em que ele não tem a ciência inequívoca de que os cargos são inacumuláveis, ok, ele não tem que devolver. Mas a partir do momento que ele toma ciência, aí as consequências jurídicas são graves, podendo, inclusive, ocorrer a necessidade de devolução dos valores recebidos. Então, existe essa possibilidade de devolução dos valores recebidos. Perfeito. Muito, muito bom, doutor Gustavo. Bom, a última pergunta para a gente finalizar, porque infelizmente a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. Desde o início o senhor falou, essas polêmicas, esses problemas, esses questionamentos surgiram principalmente depois que a administração pública pôde passar a cruzar esses dados, a cruzar essas informações. Federal, estadual, municipal, distrital, um órgão falando com o outro, identificando, olha, o Heraldo trabalha aqui, mas trabalha aí com você também e tal. Então, a gente pode dizer, doutor Gustavo, que a tecnologia, nesse caso, ela veio para ajudar a administração pública? Com toda certeza, professor. A tecnologia foi uma ferramenta essencial aí, notadamente aí no que diz respeito à transparência, né? A exigência de transparência foi uma ferramenta fundamental para que esse cruzamento de dados fosse permitido, né? Então, a partir do momento que as prefeituras passaram a ter a obrigação, os entes de maneira geral, passaram a ter a obrigação de alimentar esses portais, né? De passar a informar melhor, então isso foi possível. E aí foi papel dos tribunais de contas no âmbito estadual, no caso, né? E aí no Tribunal de Contas da União, no âmbito federal, quando tem algum órgão federal envolvido, identificar esse cruzamento de dados e passar a notificar os servidores, tá, a respeito. Então, foi uma ferramenta fundamental para que a administração pública tivesse ciência desses casos, né? Alguns
a gente se penaliza, né? Que a gente vê, às vezes, o servidor que já tem uma composição de renda que leva em consideração aqueles 2 cargos, né? E aí que não deu causa, mas que também não pode deixar de ter sua situação revista, porque é uma exigência constitucional, e a gente se sensibiliza com determinadas situações. Contudo, a gente vê também situações como essa que eu relatei aqui, notícias de pessoas que tinham 7, 8 vínculos, né? E aí a gente sabe que isso é humanamente impossível, não tem como, além de juridicamente ser algo inviável, impossível de acontecer, também materialmente é algo impossível de acontecer. E só para que a gente complemente aqui, professor Heraldo, com uma informação importante, né, para dizer que a gente também não é portador só de notícias ruins, né, para o servidor, existe em algumas administrações, algumas pessoas ainda acham que existe uma limitação de carga horária. E essa limitação de carga horária, em tese, ela não existe. A Constituição Federal, ela não exige um limite de carga horária. Porque só posso ser 60 horas, só posso ter 40, 60, 70, 80. Não existe essa limitação em termos de quantidade de carga horária que o servidor tem que ter, né? Isso já foi tema de repercussão geral no âmbito do STF, né, que já decidiu, tema 1081, né, já julgou, confirmando uma jurisprudência do STF que era pacífica, já no sentido de que a Constituição ela não limita carga horária. Ela exige aqueles 3 requisitos que eu acabei de apontar aqui: compatibilidade dos cargos, compatibilidade de horários e teto remuneratório. Essas são as 3 hipóteses em que o acúmulo é exigido. Tá? Então, o STF, julgando um caso, inclusive, de uma profissional da saúde que tinha uma jornada que superava as 60 horas, porque existia essa máxima antigamente de que a jornada não poderia ultrapassar 60 horas, né, semanais, e aí ela tinha 70 horas, tá? E a jurisprudência, repercussão geral, e aí para os ouvintes que não entendem, repercussão geral é quando uma determinada situação jurídica ganha uma relevância de tal sorte que o STF para e se posiciona para que aquilo seja aplicado de forma igualitária em todas as situações semelhantes. Tá? Então, o STF já disse que não há limitação de carga horária. O que se exige é que o servidor dê conta, né? Que o servidor exerça de maneira satisfatória tanto um cargo quanto o outro. Então, não há limitação. Então, eu posso ter 2 cargos de 40 horas? Posso. Posso ter um cargo de 30 ou de 40? Posso. Desde que eu não comprometa nenhum e não comprometa o outro. Se eu exerço de maneira eficiente e satisfatória ambos, não há limitação em relação à carga horária. Tá? Sendo cargos acumuláveis e observando aí o horário compatível com o teto remuneratório, né? A carga horária não é empecilho para que se ocupe 2 cargos públicos. Doutor Gustavo Chagas, mais uma vez a gente agradece demais pela sua disponibilidade de conversar conosco, de dar essa verdadeira aula de graça aqui para os nossos ouvintes. Muito grato por isso e agora o espaço para suas considerações finais. Professor Aldo, eu que agradeço o espaço. É sempre bom, né, a gente esclarecer, a gente vir a público, esclarecer a população sobre temas que têm essa relevância, acima de tudo, social, né? Existe a relevância jurídica, mas é importante a gente pensar que a população tem que se manter informada, né? A população é ávida por informações. Às vezes, uma informação ela evita grandes problemas, uma pequena informação evita grandes problemas, né? Então, eu recebo a todo momento indagações, questionamentos a respeito desse tema, né? E aí, ao ser instado a me manifestar sobre uma temática, sobre essa temática, de pronto, né, eu aceitei exatamente porque eu sei do alcance que o programa tem, né, a Rádio Timbira tem, o programa Direito no Ar tem, que vai me ajudar na propalação dessa informação para a população, para que ela esteja conhecedora, para que ela passe a ser conhecedora dos seus direitos e das suas obrigações, né? E aqueles que têm interesse em vir, né, ocupar aqui cargos públicos, né, integrar os quadros
da administração pública que venham com essa informação em mente. Você vem para ocupar um único cargo público, salvo as exceções e dentro das circunstâncias aqui tratadas. Então, agradeço o espaço, já me coloco à disposição, sempre que for necessário, sempre que puder, né? Será um prazer aqui participar com você do programa Direito no Ar e esclarecer a população. Muito obrigado pelo espaço e até a próxima. Maravilha! Conversamos com o Dr. Gustavo Chagas, assessor de desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão e professor universitário. Tratamos do tema hoje aqui no Direito no Ar, do acúmulo de cargos públicos. E agora vamos acompanhar, para finalizar o programa de hoje, mais um excelente Link CNJ. Um forte abraço e até a semana que vem. E hoje vamos falar da pesquisa que busca identificar o perfil dos juízes de 17 países da América Latina. O trabalho ainda está em andamento, mas o objetivo é levantar, por exemplo, os dados sobre a vida dos magistrados, a saúde mental, o uso que fazem das redes sociais, a segurança de todos, se gozam ou não de independência profissional. 1.500 juízes e juízas latino-americanos responderam à pesquisa organizada pela FLAM, Federação Latino-Americana de Magistrados. O trabalho foi inspirado em levantamentos semelhantes já feitos pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Com vistas a entender as semelhanças, os problemas comuns, as peculiaridades de cada país, o que pensam os juízes sobre o funcionamento da magistratura nos seus países e também aquilo que eles esperam como soluções, não é, para eventuais dificuldades. Lembrando que a FLAM tem como objetivo principal a defesa da independência do Poder Judicial e da independência de seus juízes e juízas no exercício da função. Todas as respostas dos magistrados latino-americanos já chegaram às mãos dos responsáveis pela pesquisa, mas como o trabalho é recente, o único item que tem resultados consolidados é o que trata da segurança de juízes e juízas. As sensações dos profissionais sobre o tema variam de país para país. Os maiores percentuais dos que se sentem totalmente seguros são do Uruguai e do Chile. No Brasil, são 20%. Os números mais altos, quando se fala em totalmente inseguros, vêm do Equador e da Bolívia. No Brasil, a insegurança total afeta 15%. E entre os que se sentem parcialmente seguros, os mais numerosos são os juízes da República Dominicana e da Colômbia. No Brasil, são 63%. A insegurança que interessa para a pesquisa não é a da violência comum, que atinge todos os cidadãos. Estamos tratando especificamente da questão dos ataques sofridos em razão da profissão, do exercício da função jurisdicional. E no Brasil, nós temos essa percepção de uma carreira que sofre riscos. Tivemos, infelizmente, casos, inclusive, muito conhecidos de assassinatos de juízes, como da colega Patrícia Scioli, do Rio de Janeiro, do colega de São Paulo, o juiz Machado Dias, que foi assassinado também ao sair do fórum. Enfim, só para citar alguns exemplos. A juíza Patrícia Scioli, citada há pouco, foi morta em 2011 por um grupo de 11 policiais envolvidos em homicídios e extorsões. Eles haviam sido condenados pela magistrada por forjarem autos de resistência de prisão. Acabaram condenados também pelo assassinato da juíza. Já o juiz corregedor de Presidente Prudente, em São Paulo, Antônio José Machado Dias, foi morto por integrantes do PCC em 2003. 6 criminosos foram condenados pelo homicídio, inclusive o chefe do PCC, Marco Camacho, o Marcola. É óbvio que não podemos considerar essa situação uma situação normal e que deva ser aceita como algo que faça parte da profissão. Não deve fazer, não é? O juiz não pode ter que se preocupar com a questão da segurança pessoal ou de sua família
porque exercem uma função judicante. Né? Isso é um problema que deve ser cuidado pelas autoridades. Né? A pesquisa também perguntou aos magistrados da América Latina quais seriam as medidas mais importantes que deveriam ser tomadas para garantir a segurança deles. A resposta mais frequente foi a de que crimes de maior gravidade deveriam ser julgados por colegiados, não por um juiz isoladamente. No Brasil, 47% dos juízes apontaram esta solução. As outras duas medidas mais indicadas em toda a América Latina foram a blindagem de carros oficiais e a escolta pessoal. No Brasil, ambas tiveram 27% das preferências. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Caroline Talck, juíza federal e atualmente juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Converso também com Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz substituto em 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Jaime. Doutor Jaime, qual é a origem dessa pesquisa, por que se resolveu fazê-la e qual é o objetivo? Guilherme, primeiro uma honra participar do programa ao lado da Caroline. E essa pesquisa, ela teve início com um trabalho anterior da Associação dos Magistrados Brasileiros, realizados quando estávamos na presidência da AMB, e resgatamos uma primeira pesquisa da AMB, que foi feita há mais de 20 anos, intitulado Perfil da Magistratura Brasileira. Foi um estudo profundo, e nós, quando chegamos na AMB em 2018, resgatamos esse estudo e conseguimos um fato inédito, que era realizar uma segunda pesquisa com quase 30 anos de distância, com a mesma equipe de sociólogos. E essa pesquisa foi feita. E ela trouxe uma série de resultados extremamente importantes. E foram esses dados que, apresentados numa reunião da Federação Latino-Americana de Magistrados, gerou o interesse dos demais países. Nós fizemos essa apresentação lá na época, em 2019, e eles então resolveram realizar uma pesquisa também inédita, porque não há notícia de qualquer pesquisa nesse sentido que envolva as magistraturas de tantos países aqui da América do Sul e da América Central. Doutora Caroline, alguns dados já são conhecidos. Como eu havia dito, a pesquisa ainda está em andamento porque os dados foram coletados, mas a tabulação está em andamento, não é isso? O que se sabe mais até agora, me parece, é sobre o tema segurança. O que mais a senhora pode nos adiantar? Que quadro a senhora já tem em mãos da pesquisa? A gente tem um universo de 17 países que foram chamados para participar dessa pesquisa, e desses 17 países a gente teve dados suficientes que podiam representar efetivamente a magistratura das respectivas nações só de 11 países. Então, a nossa pesquisa se refere a um universo de 11 países. São eles: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Brasil. Foram feitas para cada um desses países perguntas relacionadas à segurança pessoal, segurança familiar, relacionada ao trabalho, como que os magistrados de cada um desses países se sentiam em relação à sua segurança relacionada ao trabalho. Embora a maioria dos magistrados desses países se sinta parcialmente seguro, né, impera esse sentimento de segurança, existe uma minoria de países que chamou a atenção por ter respondido que os magistrados se sentem totalmente inseguros. São exemplos desses casos a Bolívia, a Colômbia e o Equador, em que, por exemplo, na Bolívia, 42% dos magistrados responderam estarem inseguros, totalmente inseguros com relação ao desempenho da sua função. Números similares também da Colômbia e do Equador, o que demonstra, então, uma necessidade de atenção para a segurança nesses países específicos. E o Brasil, doutora Caroline, como é que se insere nesse quadro? A senhora deu números de 3 países, e o Brasil?
Tenho. O Brasil, ele se sente, a maior parte dos magistrados, 63% dos magistrados no Brasil que responderam essa pergunta, se sentem parcialmente seguros. Por outro lado, no Brasil, 15% disse estar totalmente inseguro. Então, a gente tem também um percentual que não é desconsiderável, né? Mais de 10%, 15% dos magistrados que responderam a pergunta no Brasil disseram estar totalmente inseguros. Doutor Jaime, de fato, 15% parece um percentual muito significativo. Que tipo de encaminhamento pode ser dado a esses dados com relação à segurança, seja no Brasil ou em outros países? Com eles em mão, vocês procuram as autoridades, informam, pedem providências? Como é que funciona? O objetivo dessas pesquisas, tanto quanto aquela que foi feita no Brasil, como essa agora mais ampla, envolvendo outras magistraturas, a ideia é você ter dados cientificamente confiáveis para, a partir deles, tomar as medidas que se revelem necessárias, e daí o papel também, a importância das associações de magistrados. Porque com esses dados em mão, por exemplo, nós também avançamos para indagar aquilo que o magistrado vê como importante para aumentar a sua segurança. Por exemplo, se ele acha que é importante ter escolta, se ele acha que é importante ter carro blindado, se é mais importante aumentar a segurança dos prédios, dos fóruns, se os prédios dos fóruns devem ficar mais centralizados ou em regiões mais seguras, enfim. A partir disso, as associações de magistrados de todos os países e a FLAM agora, esse estudo, a nossa ideia é que no mês de abril ele esteja completamente, até abril pelo menos, completamente tabulado e seja apresentado numa reunião da Federação Latino-Americana de Magistrados. Aí, cada país vai receber as suas informações individualizadas do seu país. Então, a Caroline aqui acabou de citar, por exemplo, a situação da Bolívia. Então, a Bolívia toma pé dos seus dados, de tudo, porque a pesquisa envolve também saúde, outros assuntos, a independência, e com base nisso, coloca esse assunto em discussão com a magistratura e com as demais, com as suas cortes superiores, e vamos dizer, olha, agora, sabendo disso, o que é que nós vamos fazer? Qual é a melhor maneira de aumentar a segurança? Qual é a melhor maneira? Será que é com carros blindados? E cada país tem a sua realidade própria. Cada país tem situações particulares e peculiares que terão de ser levadas em conta na busca dessas soluções para aumentar a segurança. Pode ser que num lugar seja melhor, por exemplo, você criar julgamentos coletivos, como já há muitos anos nós tivemos, salvo engano, na Colômbia, aquele juiz sem rosto que dá muita polêmica, não se sabe se isso é bom, se isso é ruim. Então, mas pelo menos a pesquisa permite o surgimento de um debate mais profundo sobre qual é a melhor medida de segurança para cada realidade encontrada. Pensamos que essa é a ideia principal de um trabalho, você ter, além de um material de consulta útil para a tomada de decisões importantes, um amplo quadro da realidade judiciária de cada país. Doutor Jaime, o senhor falou em realidade de cada país, mas é bom lembrar que o Brasil é tão diverso, né? No Pará a gente vê crimes como o tráfico de drogas, a mineração, o garimpo ilegal, desmatamento, e tudo isso com o crime organizado, ou seja, os juízes lá certamente podem ser vítimas de crimes ou de tentativas de assassinato, como muitas vezes se vê. Já se viu no Rio, já se viu em São Paulo, por que não no Pará, onde essa violência é grande? Por outro lado, um estado como o estado de São Paulo, que tem uma presença forte do Estado com letra maiúscula, uma presença muito mais marcante, talvez sofra menos. É isso mesmo ou não? Esta pesquisa da FLAM está sobre os cuidados sociológicos do Antônio Lavareda, que é um sociólogo, cientista político bastante conhecido no Brasil e que tem se debruçado sobre os assuntos da magistratura brasileira. A coordenação de todas essas últimas pesquisas da MB está aos cuidados do ministro Luiz Felipe Salomão, que hoje é o nosso corregedor nacional, mas que é também
aquele que já há alguns anos se dedica no ambiente associativo ao estudo de pesquisa. E ele, sendo hoje o corregedor, tendo em mão a pesquisa da FLAM e tendo em mão também a pesquisa da MB de 2018, porque a da MB de 2018, ela também permite traçar esse perfil, mas aí dentro da realidade brasileira. E nós conseguimos, então, identificar essas situações, estado a estado, da situação, por exemplo, no tema segurança. Agora, o que você disse tem extrema pertinência, porque, de fato, a realidade de São Paulo é uma, a realidade, para dar um exemplo teu mesmo, do Pará é outra, e por isso as medidas não podem ser as mesmas, sem levar em conta a realidade e as particularidades de cada região brasileira, assim como no ambiente da FLAM. Dentro de cada país é possível também que o ambiente de violência esteja, por exemplo, com determinadas características e localizado numa região específica desse país. Doutora Caroline, a senhora particularmente se sente segura no exercício da sua profissão? A senhora já testemunhou ou conhece casos que inspiram cuidados? Guilherme, eu não trabalho atualmente, nos últimos anos, com vários criminais, né, que são, acho que, em geral, os juízes se sentem mais ameaçados, né, pelo que a gente vê no dia a dia. Então, eu posso me dizer que eu me sinto segura, mas essa sua pergunta nos leva a uma outra questão que essa pesquisa da AMB, junto com a FLAM, revelou. Uma das nossas questões que foram levadas aos magistrados desses países, desses 11 países latino-americanos, foi relacionada às ameaças à vida ou à integridade física dos magistrados. Se eles já tinham recebido, em algum momento da vida laboral deles, ameaças à vida ou à integridade física. E a gente não perguntou se relacionado a processos criminais ou não, de forma ampla, se já tinham recebido, em razão do seu trabalho, ameaças à vida ou à integridade física. E, de forma bastante até... A maior parte dos países disse que não tinha sofrido essa ameaça, mas no Brasil e na Bolívia, mais da metade dos magistrados disseram que já haviam sofrido, pelo menos uma vez, ameaças à sua vida ou à sua integridade física em razão do trabalho. Então, é um dado que chama atenção. Mais da metade dos juízes brasileiros, assim como dos juízes da Bolívia, já sofreram essas ameaças. Nos demais países, essa porcentagem fica em torno de 30% a 40%, não passa disso, né? É uma porcentagem menor que afirma que já recebeu em algum momento da vida ameaças à vida ou à integridade física. Então, isso pode significar, essas respostas podem significar que, de fato, existe diferenças de segurança com relação aos magistrados desses diversos países.